Olá, bem-vindos ao nosso canal, onde você encontra tudo sobre curiosidades. Hoje iremos mergulhar no mundo do esporte mais amado do planeta. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível pelos maiores públicos da história do futebol mundial. Prepare-se para descobrir quais foram as partidas que levaram multidões aos estádios, proporcionando momentos inesquecíveis e vibrantes para torcedores de todos os cantos do mundo. Hoje vou contar para vocês quais foram os jogos que conseguiram atrair verdadeiras multidões. Esses eventos são marcantes não apenas pelo número de torcedores presentes, mas também pelas emoções e histórias que eles carregam. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos começar essa lista com muita emoção e nostalgia. Quais serão os estádios que entraram para a história? E quais partidas levaram centenas de milhares de torcedores às arquibancadas? Fique com a gente até o final e descubra todos os detalhes. Sem mais delongas, vamos ao nosso top 10 dos maiores públicos da história do futebol mundial. Prepare-se para se surpreender e se emocionar. Para começar nossa lista, vamos voltar no tempo até o ano de 1981, para falar de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Flamengo contra Vasco da Gama. Esse jogo épico aconteceu no dia 6 de dezembro de 1981. O palco dessa grande partida foi o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, conhecido por ser um dos maiores e mais icônicos estádios de futebol do mundo. Naquela tarde, o Maracanã recebeu um público impressionante de 155.253 torcedores, um número que até hoje é lembrado como um dos maiores já registrados na história do futebol. O confronto fazia parte da final do Campeonato Carioca de 1981, um dos campeonatos estaduais mais disputados do Brasil. O Flamengo, liderado pelo técnico Paulo César Carpegiani, contava com estrelas como Zico, Júnior e Adílio. Do outro lado, o Vasco da Gama, comandado por Antônio Lopes, tinha em seu elenco jogadores como Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos da história do clube. O jogo terminou com a vitória do Flamengo por 2-1. E assim começamos nossa lista com esse clássico inesquecível. Fique ligado, pois ainda temos muitas histórias emocionantes e grandes públicos para relembrar. Vamos para o próximo jogo. Continuando nossa lista de maiores públicos da história do futebol, voltamos agora para o ano de 1954, onde mais uma vez Flamengo e Vasco da Gama protagonizaram um clássico inesquecível. O jogo aconteceu no dia 17 de outubro de 1954. Mais uma vez, o palco dessa grande partida foi o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Naquele domingo, o Maracanã recebeu um público impressionante de 155.252 torcedores, que vieram em massa para acompanhar esse confronto épico. A partida fazia parte da final do Campeonato Carioca de 1954, um dos mais tradicionais torneios do futebol brasileiro. O Flamengo, comandado pelo técnico Fleitas Solis, tinha em seu elenco grandes jogadores como Evaristo de Macedo e Índio. Já o Vasco da Gama, treinado por Martim Francisco, contava com craques como Ademir de Menezes e Vavá. O Vasco da Gama saiu vitorioso dessa vez, vencendo o Flamengo por 4-1. E assim, seguimos nossa lista com mais um clássico inesquecível entre Flamengo e Vasco da Gama. Fique com a gente, pois ainda temos muitos outros jogos históricos para relembrar. Vamos para o próximo confronto. Agora vamos relembrar um momento histórico do futebol internacional. No dia 9 de março de 1977, o Estádio do Maracanã foi palco de um emocionante confronto entre as seleções do Brasil e da Colômbia. Naquele dia, o Maracanã recebeu um público recorde de 162.764 torcedores, um dos maiores públicos já registrados em jogos de seleções. A atmosfera era eletrizante, com a torcida brasileira comparecendo em massa para apoiar a seleção canarinho. A partida fazia parte das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1978. O Brasil, comandado pelo técnico Cláudio Coutinho, contava com um elenco estrelado que incluía Zico, Rivelino e Roberto Dinamite. A Colômbia, por sua vez, vinha determinada a surpreender e garantir sua vaga no Mundial. O Brasil venceu a Colômbia por 6-0. E assim, seguimos nossa lista com esse histórico confronto entre Brasil e Colômbia. Continue acompanhando, pois temos mais jogos memoráveis e recordes de público para compartilhar com vocês. Vamos para o próximo jogo. Dando sequência à nossa lista, voltamos agora ao ano de 1974, para mais um clássico eletrizante entre Flamengo e Vasco da Gama. Esse confronto aconteceu no dia 22 de dezembro de 1974. O Estádio do Maracanã, mais uma vez, foi o cenário desse grande duelo. Naquele dia, 153.520 torcedores lotaram as arquibancadas para assistir a essa partida que prometia muita emoção e rivalidade.
O jogo fazia parte da final do Campeonato Carioca de 1974, um dos torneios mais prestigiados do futebol brasileiro. O Flamengo, sob o comando de Gilber Meira, contava com jogadores talentosos como Zico, que já despontava como um dos grandes craques do futebol. O Vasco da Gama, treinado por Mário Travaglini, tinha em seu elenco craques como Roberto Dinamite e Dirceu. O Vasco da Gama venceu o Flamengo por 2-1. E assim, adicionamos mais um clássico inesquecível entre Flamengo e Vasco da Gama à nossa lista. Continue conosco, pois ainda temos muitos outros jogos históricos e recordes de público para relembrar. Vamos para o próximo confronto. Seguimos agora para mais um grande clássico do futebol carioca. No dia 15 de junho de 1969, Flamengo e Fluminense se enfrentaram em uma partida histórica no Maracanã. O Maracanã foi novamente o palco dessa grande disputa. Naquele domingo, 171.599 torcedores lotaram o estádio para assistir ao clássico conhecido como Fla-Flu, que sempre promete grandes emoções e rivalidade intensa. A partida fazia parte do Campeonato Carioca de 1969, um dos torneios mais tradicionais do futebol brasileiro. O Flamengo, comandado pelo técnico Tim, tinha em seu elenco jogadores como Dionísio e Fio Maravilha. O Fluminense, treinado por Tele Santana, contava com craques como Flávio Minuano e Samarone. O Fluminense saiu vitorioso dessa vez, vencendo o Flamengo por 3-2. E assim, seguimos nossa lista com mais um clássico inesquecível. Fique com a gente, pois ainda temos muitos outros jogos históricos e recordes de público para compartilhar. Vamos para o próximo confronto. Chegamos a mais um emocionante clássico entre Flamengo e Vasco da Gama. Desta vez, vamos voltar ao dia 4 de abril de 1976, para relembrar um confronto que marcou a história do futebol carioca. O estádio do Maracanã, mais uma vez, foi o palco desse grande clássico. Naquele dia, 174.770 torcedores compareceram para assistir ao duelo entre Flamengo e Vasco da Gama, um número impressionante que até hoje é lembrado como um dos maiores públicos da história do futebol mundial. A partida fazia parte do Campeonato Carioca de 1976. O Flamengo, comandado pelo técnico Cláudio Coutinho, contava com estrelas como Zico e Júnior. O Vasco da Gama, treinado por Paulo Emílio, tinha em seu elenco jogadores como Roberto Dinamite e Dirceu. O Flamengo venceu o Vasco da Gama por 2-0. E assim, seguimos nossa lista com mais um clássico inesquecível entre Flamengo e Vasco da Gama. Mas antes de irmos para o próximo jogo, queremos lembrar você de se inscrever no nosso canal, dar um like neste vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora, vamos relembrar um grande confronto entre seleções. No dia 31 de agosto de 1969, o Brasil enfrentou o Paraguai em uma partida que ficou marcada na história do futebol. O estádio do Maracanã foi o palco dessa emocionante disputa. Naquele dia, 183.341 torcedores compareceram para assistir ao confronto entre Brasil e Paraguai, um dos maiores públicos já registrados em jogos de seleções. A partida fazia parte das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. O Brasil, comandado pelo técnico João Saldanha, contava com um elenco estelar que incluía Pelé, Tostão, Jairzinho e Gerson. A seleção paraguaia, por sua vez, vinha determinada a surpreender e garantir sua vaga no Mundial. O Brasil venceu o Paraguai por 1-0, com um gol de Pelé. E assim, adicionamos mais um confronto memorável à nossa lista. Continue acompanhando, pois ainda temos muitos outros jogos históricos e recordes de público para compartilhar. Vamos para o próximo confronto. Agora vamos iniciar nosso top 3. Chegamos em mais um grande clássico do futebol carioca. No dia 5 de dezembro de 1963, Fluminense e Flamengo se enfrentaram em uma partida histórica no Maracanã. O Maracanã foi novamente o palco desse grande duelo. Naquela quinta-feira, 194.603 torcedores lotaram o estádio para assistir ao clássico conhecido como Fla-Flu, um dos maiores eventos do futebol brasileiro. A partida fazia parte do Campeonato Carioca de 1963, um dos torneios mais tradicionais do futebol brasileiro. O Fluminense, comandado pelo técnico Tim, contava com jogadores talentosos como Valdo e Joaquinzinho. O Flamengo, treinado por Flávio Costa, tinha em seu elenco craques como Carlinhos e Dida. E assim, seguimos nossa lista com mais um clássico inesquecível. Continue conosco, pois ainda temos muitos outros jogos históricos e recordes de público para relembrar. Vamos para o próximo confronto. Em segundo lugar na nossa lista, vamos relembrar mais um grande confronto entre seleções. No dia 21 de março de 1954,
o Brasil enfrentou o Paraguai em uma partida que marcou a história do futebol sul-americano. O estádio do Maracanã foi o palco dessa emocionante disputa. Naquele dia, 183.513 torcedores compareceram para assistir ao confronto entre Brasil e Paraguai, um dos maiores públicos já registrados em jogos de seleções. A partida fazia parte do Campeonato Sul-Americano de 1953 a 54, uma competição que antecedeu a criação da Copa América. O Brasil, comandado pelo técnico Zezé Moreira, contava com jogadores talentosos como Didi, Julinho Botelho e Baltazar. A seleção paraguaia, por sua vez, vinha determinada a surpreender e garantir uma boa campanha na competição. O Brasil venceu o Paraguai por 3-1. E assim, adicionamos mais um confronto inesquecível à nossa lista. Continue acompanhando, pois ainda temos o primeiro lugar da nossa lista de jogos históricos e recordes de público para compartilhar. Vamos para o próximo confronto. Chegamos ao jogo mais emblemático da nossa lista e da história do futebol mundial, Brasil x Uruguai. Desta vez, vamos voltar ao dia 16 de julho de 1950, para relembrar um confronto que marcou a história do futebol. O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi o palco desse grande duelo. Naquele dia, 199.854 torcedores compareceram para assistir a final da Copa do Mundo de 1950, um número impressionante que até hoje é lembrado como um dos maiores públicos da história do futebol mundial. A partida fazia parte da decisão do Campeonato Mundial de 1950. O Brasil, comandado pelo técnico Flávio Costa, contava com estrelas como Zizinho e Ademir de Menezes. O Uruguai, treinado por Juan Lopes, tinha em seu elenco jogadores como Obdulio Varela e Alcides Guiguia. O Uruguai venceu o Brasil por 2-1. E assim, concluímos nossa viagem pelos maiores públicos da história do futebol mundial. Foi incrível relembrar esses momentos emocionantes e ver como o futebol tem o poder de reunir multidões apaixonadas pelo esporte. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe o seu like, isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que são fanáticos por futebol. Agradecemos por nos acompanhar até aqui e esperamos te ver no próximo vídeo. Até lá!